paz do Senhor, a paz de graça a todos queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo 66 da besta, ok? Estou aqui na chácara, chovendo hoje, muita chuva. Isso é bom, maravilhoso para nossas plantas, ok? E é isso aí. Meus irmãos, eu tenho até deixado de fazer alguns vídeos há alguns dias e torno, às vezes eu sei que está difícil fazer vídeo porque nós somos cerceados, tem que saber o que fala aqui, senão o teu vídeo cai. Essa semana eu fiz um vídeo lá, né, sobre o monstro daquilo que nós passamos tempos atrás, o qual o senador Magno Malta trouxe vasta documentação e fez um discurso no Senado Federal e falou sobre as contradições daquele remédio que foi trazido, daquele produto que foi trazido para sanar ou para resolver o problema do C19, né? E, contudo, sendo um político, um senador da República, o canal dele mantém o vídeo. Mas quando eu coloquei essa fala do senador Magno Malta falando sobre as contradições dos produtos aplicados na população, então veio a queda do nosso vídeo, dizendo que era desinformação. Como eu sempre disse e digo que na verdade a verdade virou mentira e a mentira virou verdade. Aí entra também aquele fato que sempre foi ensinado nos anos para cá sobre a teoria, né? Teoria da conspiração. Vem as narrativas e eles se julgam ser dono da verdade. É isso que acontece dentro desse sistema. O que era a teoria da conspiração hoje se tornou praticamente 99% realidade o que está acontecendo. E eles trouxeram as narrativas. O nosso presidente, o Lula, disse que tem que ter narrativas. Só que essas narrativas, elas são mentirosas. Por isso que a Bíblia diz e ensina para mim e para você que nós devemos não confiar no homem, mas confiar somente em Deus, na sua palavra, em Jesus, no seu Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas mentem. Elas criam narrativas mentirosas e colocam isso como verdade, sendo que não é verdade. Exemplo, nós vivemos numa falsa democracia, que eles falam que nós vivemos numa democracia, certo? Mas na verdade nós não temos a democracia como eles relatam, como o mundo de Bob, o mundo de Nárnia. Não é verdade. Segundo, nós temos liberdade para votar, nós temos o Congresso Nacional, nós temos a Câmara dos Deputados, nós temos a Federal e Estadual, nós temos o Senado. E temos a tal da dita da democracia, o qual eles dizem que nós podemos votar para isto ou para aquilo e escolhemos. Mas não é verdade. Nós temos as narrativas, nós temos até mesmo, vamos colocar aqui um parênteses, crimes, abre aspas, crimes legalizados. Por exemplo, nós temos a democracia e temos o direito de votar, certo? Então nós votamos para quem nós quisermos escolher, certo? Tá. Aí nós escolhemos o nosso representante, o qual vai lá para a Câmara dos Deputados Estadual, Câmara dos Deputados Federal e o Senado, ok? Beleza. Só que quando chega lá, é para eles votar juntamente com aquilo que o povo quer que vote, no que é certo. Mas lá existe como se fosse um crime legalizado, o qual os partidos se vendem. É uma legalidade imoral. Eles legalizam algo imoral. Então o partido diz, não, o governo do PT chega e fala, olha, eu quero que aprove a PL, por exemplo, do AB, que você sabe que é tirar criancinhas. E com isso, o que acontece? Só exemplo. Estão conseguindo barrar ainda, mas vai chegar a hora que vai passar. Eles ficam todo mandato, todas as eleições, eles ficam incitando isso para tentar aprovar a tiradinha de crianças da barriga da mulher, certo? Isso já foi aprovado em muitos países, porque isso faz parte da Agenda 2030. Aí eles chegam, o governo Lula, por exemplo, chega e fala para os líderes dos partidos, fala, olha, se vocês
votar esse projeto que eu quero que aprove, que é o AB, então, se aprovar isso, eu vou te dar tal ministério, tal cargo, nós vamos fazer isso, ou aprovamos tal projeto que você quer que aprove. Então, eles fazem barganhas. Na verdade, você votando ou não votando, escolhendo ou não escolhendo, eles vão lá na frente, lá na Câmara dos Deputados, estadual, federal e no Senado, eles vão vender, eles vão se vender em prol do Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Então, eles fazem acordos sobre PLs, liberar PLs, ó, vocês votam, aprovam esse projeto do ABO e eu, então, libero a PL para o teu estado. Assim os deputados vão e votam. Assim os senadores vão e votam. Não foi assim, por exemplo, onde se viu um presidente colocar na Suprema Corte o seu próprio advogado. Colocar um comunista como é o dinossauro, que está lá. Tudo isso foi tratado, foi combinado antes. E aí rolou, por trás dos bastidores, rolou então aí o faz-me rir, cargos, enfim. É assim que funciona. Por isso que a Bíblia diz, maldito do homem que confia no homem e faz de si seu braço forte. Então eu não confio no homem, confio no Senhor. Bem, senador Magno Malta, como eu digo, tem exceções de alguns senadores, de alguns deputados que estão realmente lutando pela verdade. Mas isso, 1 ou 2% dos 90% que está lá. Cada um está no seu interesse, entendeu? Para granjear cargos, benefícios e o money. Faz-me rir. Então, meus irmãos, o Magno Malta fez lá o discurso dele sobre até mesmo a saúde, enfim. Eu até vou deixar o link, se der. Eu deixo o link, vocês vão lá, assistem na íntegra, inteirinho, o que ele fala sobre o que aconteceu na pandemia passada e do que está acontecendo com nós, eu no caso, eu digo eu, levei strike. Eu levei strike, estou de novo de pendurado no gancho, como sempre. Então tem muitas coisas que vocês acham que pode ir falando aqui, não pode. Nós não podemos pregar mais a Escritura como ela é. Ela está vedada, ela está censurada. Quando você fala sobre Sodoma e Gomorra, que é os dias que nós estamos vivendo hoje, o que eles cometem e fazem, que são dignos de perdição, cai o vídeo. Não pode falar contra os coloridos, nem o GLTV, não pode falar contra o GLTV. Porque se você falar contra o GLTV, o vídeo cai. E assim vai. Então são todas palavras que você não pode falar, você tem que. O vídeo fica censurado. Quando você fala sobre uma nova ordem internacional, o próprio YouTube, o algoritmo do YouTube, dos canais da rede social, já coloca ali, ó, o Wikipédia dizendo. Isso é teoria da conspiração. Só que você, como eu disse, você, eu, nós que assistimos alguns jornais, porque nós temos que assistir para colocar os vídeos, para não dar informação errada para vocês, para passar a informação correta. Eles, o tempo todo, os jornais estão falando da terceira G, que está acontecendo, da nova ordem internacional, que tem que ser aplicada. Isso há muitos anos. Só que quando você coloca o próprio robozinho no sistema, o sistema 66 da IBGE, já vai lá e contesta. Não, isso não é verdade. A verdade é essa aqui, ó. A doutrinação, está sendo doutrinada há muitos anos. E essa doutrinação vai enganar muita gente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque na verdade é assim. Tem a teoria da ordem pelo caos. Vocês observaram que a esquerda só traz o caos? E depois vem os salvadores do mundo, né? Que é quem? A direita. Mas ser de direita, irmão, não quer dizer que você é de Cristo. Ser conservador não quer dizer que você é de Cristo. Ser conservador não quer dizer que você é salvo. Porque há muitos tipos de religiões que são conservadores. Que conservam a família, que são conservadores da vida, que falam do que é certo, do que é correto, mas eles não são de Cristo, eles não são do Senhor Jesus. Às vezes essas pessoas conservadoras são de várias religiões. Eles são, por exemplo, católicas, são maçons, eles são cristãs, são crentes, pastores, mas são maçons. E assim vai, abrange toda essa gama de religiões. São misturados, como disse Marcos Feliciano,
né? Ele se intitula pastor, se intitula um servo de Deus, mas ele também fala sobre a maçonaria. O que tem a ver de ser maçom? Não tem nada a ver. Estamos juntos e misturados. Vamos lá, vamos aplaudir, vamos viver. Não, a Bíblia não ensina isso. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem Jesus com Belial? Aí você já vai desamarrando ou desatando os feixes que Satanás arma para o povo. Aí você vai desmascarando as mentiras do sistema, o qual eu acabei de falar. Marcos Feliciano dizendo isso. Nós estamos juntos e misturados. Não se pode misturar. Jesus mesmo deixa sua mensagem dizendo que como pode. Não podemos comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aí você vai lá, relata lá, ou faz a leitura no Salmo 1, pronto. Aí você vem com aquela terra, aí vem os iluminados. Ah, os iluminados, eu sou de Deus, eu sou homem, eu sou profeta. Não, mas espera aí, Jesus comeu com os pecadores, pregou com os pecadores, dormiu na casa dos pecadores. Tudo isso é verdade, mas ele não culminou, né? Ele não foi, como se diz, conivente com aqueles atos. Ele foi lá, ele sentou, ele pregou, ele comeu, ele posou na casa do pecador. Mas ele pregou a verdade, deixou a decisão para aquela pessoa e retirou-se para outra pregação, para outros ensinos. Ele não ficou ali convivendo e vivendo e fazendo aquela prática. Ah, não tem problema. Não. E houve mudança na vida do político Zaqueu. Então, meus amados, há uma grande diferença dessas coisas. Ou neste mundo do viver em Cristo, do estar em Cristo, ou viver no mundo. Então nós vivemos num mundo de narrativas. Essas narrativas são falsas, são narrativas do espírito do anticristo que veio para enganar. O que está escrito que Deus, o próprio Deus, não é o diabo não, tá? Deus enviaria o espírito do erro. Deus enviaria o espírito do engano para que os enganasse. Por quê? Porque rejeitam a Cristo, rejeitam a salvação, rejeitam o Pai, rejeitam o reino eterno, rejeitam tudo que está na Escritura. Como que eu rejeito? Não obedecendo, não vivendo. Talvez você ouça alguém falar, talvez você leia, você até concorde, mas você rejeita não vivendo, não se deixando se levar para obedecer os mandamentos e ensinos de Cristo. Então, irmãos, nessas contradições, nós vemos que nós vivemos no mundo de engano, o mundo da perdição, o mundo na reta final para a volta de Jesus, o grande tribunal de Cristo e o fim de todo esse mundo. Então, meus irmãos, nós temos que estar preparados e não deixarmos sermos enganados por Satanás, sermos enganados por Lúcifer, sermos enganados por demônios que estão introduzidos dentro de pessoas. Eles fazem morada dentro de pessoas. Tem pessoas, homens, mulheres, os seres humanos, ou eles são um vaso de honra, vaso de Deus, ou eles são um vaso de desonra, vaso do inimigo. São usados pelo inimigo. Professam a fé até mesmo no cristianismo, em Cristo, na palavra, mas o seu coração, a sua vida está longe do Senhor. E dentro dessa mensagem, meus irmãos, que eu estou trazendo para vocês, que eu sou sempre repetitivo para que você venha abrir seus olhos. Eu até digo que, como dizem que é teoria da conspiração, né, a ordem pelo caos, como eu disse, a esquerda traz o caos, depois se levanta a direita e diz, nós somos a solução. E o anticristo, ele vai enganar muitas pessoas. Bilhões de pessoas vão ser enganadas pelo anticristo. Por quê? Porque o governo do anticristo é um governo de direita. E dá para ver e se provar pelas escrituras que o governo do anticristo vai trazer o quê? Paz e segurança. Coisa que a esquerda não traz. A esquerda só traz insegurança, traz libertinagem àqueles que cometem crimes, roubam. Você não vê o que está acontecendo no Brasil? Todos aqueles que foram condenados, julgados na Lava Jato, estão sendo absolvidos, estão sendo restituídos seus poderes para voltar para a política. Tem alguns que estão recebendo de volta até o dinheiro. Teve aquele traficante que devolveram milhões para ele, devolveram helicóptero, traficante. Então, assim, o governo
da esquerda é o caos. O da direita é a ordem. A ordem sobre o caos. Então, meus irmãos, você tem que entender isso, que o governo do anticristo será um governo que vai trazer paz e segurança. Como o Bukele, lá do nosso país vizinho aqui. O Bukele trouxe paz e segurança no país dele. E tem medo do quê? De leis. E o povo vai aprovar. O povo vai adorar. Tanto que as escrituras dizem que o povo, as nações, vão adorar o anticristo. Vão adorar o dragão. E vai dizer, quem pode pelejar contra o homem laranja? Quem pode? Ninguém. Porque, humanamente dizendo, no poder bélico e político, é o homem mais poderoso do mundo. Quem pode se opor a ele? E as pessoas vão amar, porque ele vai trazer o quê? Paz e segurança. Se você traz paz e segurança, você traz investimento no país, você traz os ricões para vir investir no Brasil, e enfim, em toda a América Latina. Por quê? Porque agora há paz e há uma segurança jurídica em todos os sentidos. Como na Europa, que é considerado país de primeiro mundo, está lá, né? No caso, sendo considerado, mas a maior causa lá agora do que aqui no Brasil. Então, meus queridos e amados, é o que vai acontecer. A Bíblia diz, as Escrituras ensinam que diz que até mesmo, se possível, serão enganados os escolhidos. Serão enganados os escolhidos. Ok, meus amados? Então, você tem que entender dentro dessa mensagem que tudo isso é o espírito do erro, é o espírito do engano que está trazendo sobre toda a face da terra. Não se deixe enganar por política, por Messias Bolsonaro, por o homem laranja Donald Trump. Não se deixe enganar pelo salário universal que está vindo. Não se deixe enganar pelas tecnologias que estão vindo aí. Tudo isso é para destruição, para vir o reino do anticristo reinar. Porque o anticristo virá com grande poder de persuasão e enganará, se possível, até mesmo os escolhidos. Por quê? Porque eles vão ser conservador, favor à justiça, à família, e ao ponto de trazer a paz e segurança, o qual ele depois vai falar, eu sou Deus, e vai exigir adoração. Assim será o anticristo. Aí ele vai se revelar a sua face. A Bíblia diz que ele vai revelar a sua face, e daí você sabe o que vai acontecer. Todo o mal após os 3 anos e meio do governo do anticristo, porque ele vai ser próspero, ele vai prosperar nas leis, vai prosperar em tudo que fizer. Tudo que ele fizer vai dar certo, e o povo vai se alegrar. Mas depois, você sabe da história ali, se você ler Apocalipse, que vai vir 2 pregadores nesse intermediário de tempo, que são as 2 oliveiras, 2 testemunhas, que vão novamente pregar contra o pecado, contra a idolatria, contra a feitiçaria, contra os adultérios, contra todo tipo de pecado. Eles vão pregar e dizer para eles deixar a sua idolatria, deixar os seus pecados e se arrepender. Mas a Bíblia diz que eles não vão se arrepender. O governo da besta, o anticristo, vai se levantar e vai enviar os seus soldados, e essas 2 testemunhas serão mortas, serão assassinadas. Sabe o que vai acontecer com a população? Em nome da justiça, em nome do governo que trouxe paz e segurança, eles vão se alegrar porque tiraram a vida daqueles que perturbavam a terra. Porque essas 2 testemunhas, as 2 oliveiras, eles terão poder. Eles vão falar, não vai chover, e não vai chover. Eles terão poder para mandar descer fogo do céu e consumir aqueles que estão lhe abusando na sua pregação, no seu tempo. Entendeu? Então eles vão trazer o caos sobre a terra. O caos sobre o caos, porque o caos já está acontecendo. O apocalipse já está acontecendo. Já está iniciando-se. Entendeu? Então eles vão trazer o caos sobre o caos. Então, quando eles foram assassinados pelos exércitos da besta, pela polícia, pelo FBI, enfim, pela Polícia Federal, que esses são a mão direita de Satanás, a mão direita da besta, para eliminar e trazer o terror e a morte. Então, eles vão fazer isso. E o povo, em vez de se revoltar e ver a injustiça, não, eles vão se alegrar, diz no Apocalipse, e vão mandar presentes uns para os outros. Vão mandar presentes uns para os outros, dizendo, ó, foi morto aqueles que nos pregavam contra o nosso pecado. Agora volta tudo à normalidade. Só que aí que se intensifica mais ainda o Apocalipse.
Entendeu, meus irmãos? Então, nesse vídeo, eu quero dizer para você, não se deixe enganar. Maldito do homem que confia no homem e faz de si seu braço forte. O governo do anticristo será um governo conservador que vai trazer paz e segurança. A Bíblia diz que quando será paz e segurança, virá repentina destruição. É isso, é um engano. E se possível, enganará até mesmo você que é escolhido. Você que é cristão, fala, não, mas o homem laranja é homem da paz. Põe a mão na Bíblia, fala da briga. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas sim todo aquele que faz a vontade, que obedece e vive os ensinos e as leis que estão nas escrituras. Não se deixe enganar por esses pastores aí que estão todos envolvidos com a maçonaria, com o iluminismo, com o Illuminati, enfim, daqueles que estão sendo vasos de desonra, vasos de Satanás, enganando. Você observe e veja, hoje é claramente exposto. Pastor Ebener lá, o pastor lá da Assembleia de Deus, o pastor da Assembleia de Deus, Madureira, esteve lá beijando a mão do Papa, vendendo, como se fosse dele, a Igreja de Cristo. Isso é apostasia, é abandono da verdade. A Bíblia disse, aquele que se diz ser cristão, estiver envolvido com feitiçaria, com sentar-se com os idólatras, não herdarão o reino dos céus. Digno de perdição não são só aqueles que praticam, mas aqueles que consentem também em fazer. Se eu não me engano, está lá em 1 Timóteo. Sobre isso fala sobre todos os pecados dessa geração perversa do fim, que já existia antes, mas agora com maior intensidade no fim. Então, meu irmão, não se deixe enganar com esses pastores envolvidos pregando a Agenda 2030. Não se deixe enganar por esses pastores que pregam a Agenda 2030. Vá lá, estude o assunto, Agenda 2030 e as metas, as 17 metas que eles querem implantar para que seja a chegada do anticristo. Porque as metas que estão ali são do anticristo. A proteção da árvore, do capim, a ideologia de gênero, tudo isso aí é satânico que está ali. Então essa agenda, até 2030 eles querem implantar. Esses pastores estão alinhados com isso, porque eles fazem parte, eles usam o povo como massa de manobra. Entenda você, eu quero que você também faça uma leitura que eu medito muito, leio muito e falo muito sobre Oséias capítulo 4. A Bíblia diz que assim como é o profeta, será o povo, assim como é o povo, será o profeta. O povo é corrupto, Deus vai dar um profeta corrupto para eles, porque eles querem um profeta corrupto. O profeta corrupto, ele é corrupto e Deus vai mandar um povo corrupto, que também quer dinheiro. Então por isso que você vê essas igrejas tipo Universal do Reino da Terra, Igreja Mundial do Poder do Dinheiro, e você vai vendo. Aí a lista é grande, não para. Sabe onde você vai encontrar um povo zeloso de boas obras? Pessoas que até mesmo se afastaram do sistema. Não estou me julgando melhor, mas eu me afastei do sistema por causa disso, porque eu vi as coisas erradas dentro do ministério. E quando eu falava, eu era taxado como eu errado, e não o que era errado. Então o erro está dentro da igreja. Quando eu questionava, nós tínhamos reunião mensal da igreja, e então nós colocava para debater todo tipo de assunto que estava ali. E tinha coisas que eles colocavam lá que era contra a escritura, favor ao homem, desviando a verdade. E eu questionava, eu era o único, eu lembro, nós éramos 10, 12 obreiros, eu era presbítero, e eu falava, não, mas peraí, irmão, isso não está certo. Ah, não, tudo bem, irmão, não está certo, você não concorda? Vamos fazer a votação. E fazia a votação. Teve vez de dar 99% a favor deles, e eles sempre implantavam o que eles queriam. Eu era o único voto que dava contra. Eu era até mal visto dentro do corpo do ministério, porque eu era muito, como se diz, muito ruim. Entendeu? Mas eles faziam isso. Então o que foi acontecendo? E foi acontecendo isso em um ministério, em dois ministérios, três ministérios. Eu fui saindo, porque não dava. Ou você é conivente com a pessoa, com o ministério, com o erro, com o pecado, ou você sai. Porque assim, se você falar, irmão, vamos mudar, tá errado isso aí. E fala, não tem que mudar nada aqui não. Você chegou hoje ou ontem aí, não faz 5 anos que está aqui, o ministério já era assim. Você não vai mudar, está no estatuto. Então saia você. Então, irmão, você não vai mudar ministério. Eu falei isso para minha esposa, estava esse dia reclamando, ela é obreira numa certa denominação, e ela começou a contar as coisas. E eu falei, olha, fica quieto, sai da parte do obreiro, se você gosta de ficar lá, vai adorar o Senhor, não se envolva,
não leva a pregação, não faça mais nada. Porque se você quiser corrigir os erros que estão lá dentro, eles não vão aceitar. Eles vão pedir para você retirar. É assim que acontece, irmãos. Então, a igreja verdadeira, o povo zeloso de boa obra, é você. Você tem que entender que você é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E daí? Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Se alguém destruir o templo, que é o vosso corpo, Deus o destruirá também no dia do juízo. Por isso que nós devemos viver em santidade, mesmo que nos pecados domésticos, mesmo que nos pecados que cometemos, pecados domésticos. Aquele pecado que você fica nervoso, fala um palavrão, fala, até pensa uma coisa e fala, fica nervoso. Ou erra, você peca todos os dias, eu peco todos os dias. Tanto que a Bíblia diz que aquele que diz que não peca já está pecando. Então você peca e eu peco. Mas não é um pecado para a morte. Há pecado para a morte? É pecado não para a morte. Então você tem que conhecer a Escritura para conseguir ter as suas vitórias, não se condenar, não se julgar, mas também se abster de certos pecados para a morte. A Bíblia diz que aquele que roubava, assaltava, não rouba mais, não assalta mais, antes vai trabalhar e vai dividir com o seu irmão. Entenderam? A diferença. Mas às vezes você tem por exemplo, uma pessoa nervosa, às vezes sem querer você fica nervoso. Com a natureza que tem que ser quebrada e transformada por Deus. Eu fui assim, era muito nervoso. Qualquer coisa que ia para 6, era assim, sabe? Só no certo e sem, né? Hoje não, hoje eu tenho paciência. O Espírito Santo habita em mim, Deus me deu, né, mais paciência para me suportar certas provas. Mas mesmo assim tem hora que dá, opa, oh, meu Deus, tem misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Sabe, a gente acaba pecando. Então a Bíblia diz que nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Nós purificamos a nossa alma no sangue do Cordeiro. E com isso nós vencemos. Mas, irmão, dizer que nós não vamos pecar? Vamos sim. Entendeu? Então, irmãos, essa é o vídeo. Irmãos, então esse é o vídeo que eu deixo para vocês no dia de hoje. Um dia chuvoso. Aqui, estou aqui na chácara trabalhando. Já vai fazer a semana, vou ficar mal a semana. Estou terminando aqui vou fazer para mim fazer bacon. Fazer um pão, um churrasco. Estou terminando, está quase pronto. Falta de ficar a portinha, enfim. Mas aqui da cobertura, ó, tá tudo cobertinho, né? Minha garapeira tá aqui, ó. Também tá pronta, tá tudo certinho. O limpador de cana tá lá. Então, glória a Deus. Deus me deu esse pedacinho de terra e eu tô fazendo isso porque eu quero um pouco mais de sossego, um pouco mais de paz. E Jesus mesmo já até orientou, há 2000 anos atrás, aqueles que estão na cidade, fuja para os montes. Aqueles que estão no monte não vão para a cidade, porque será um lugar de aglomeração. Onde há mais aglomeração, há mais pecado, mais imundícia. É o que você vê dentro da cidade. As câmaras de deputados, as câmaras de vereadores da prefeitura, o imbróglio que há do dinheiro ali, sabe? As corrupções, o pecado, o sodomismo, a fornicação, está nos grandes centros. Então, onde há muita gente, há muitos pecados. E Deus olha lá de cima e vê muito pecado, é muito, é ali, colado, entendeu? Então, nesses lugares virá o mau juízo de Deus. E nós, ou você, ou aqueles que Jesus disse, aquele que está na cidade, fuja para os montes, vai ficar mais isolado, ficar mais distante da muvuca, como eu disse, né? E aqueles que estão no monte não vão para a cidade, entendeu? Então, são tempos do fim, meus irmãos, aonde terá um pouco mais de sossego. Não vai ser livre totalmente, não vai. Tudo está no controle já do inimigo. Isso é profético, tem que acontecer. Vai acontecer. Mesmo aqui eu morando no mato, eu estou no sistema. Eu dependo do sistema. Eu vou evitar como se diz assim, de depender tanto do Estado. Por exemplo, lá em Curitiba, na capital, eu tenho 5 casas. Só que essas 5 casas, dei uma para a filha, outras são alugadas, e é tudo só concreto. Dá para plantar uma plantinha no vaso, só. Mas aqui não. Aqui é sustentável. Sem energia você vive. Sem água você não vive. Então eu tenho um poço. Temos a água do estado, do município, que é da prefeitura, digamos Sanepar, e tem um poço. O vizinho tem poço, eu tenho poço. Então aqui a vida é mais sustentável. Explodiu a bomba lá no Passa Onda, lá em Curitiba, nas
tratamento de água, nós temos água aqui. Entendeu? Então, é uma forma de ter mais sossego e passar por uma tribulação, de uma guerra, do final dos tempos, com maior qualidade. Se Deus deu condição para você fazer, faça. Deus me deu. Eu vim sozinho, no sentido humano, humanamente homem, eu vim sozinho. Comprei 2.400 metros, edifiquei, cerquei, fiz casa, fiz meu banheiro, fiz meus galinheiros, criei nas galinhas, tem os ovos, tem a galinha, verduras, enfim. Então esse aqui é um lugarzinho sossegado, sustentável, que se amanhã ou depois precisar, está aqui. Não paga imposto, o imposto é bem pequenininho das terras, porque é terra de chácara, de sítio, então praticamente você não paga imposto. Até então temos luz, tem tudo, só que vai chegar amanhã, no dia de amanhã, que não vai ter essas coisas. Mas o básico, que é a luz reduzida, porque Deus vai reduzir também a luz do sol, né? Ou pode dizer que vão viver da energia solar, mas vai acabar o sol também. Mas nós aqui teremos então, né, o sol, a luz do sol, nós temos a água da chuva, nós temos a água do poço, e podemos plantar, comer batata, comer hortaliça. Tem onde plantar, na cidade tem. Então muitas pessoas vão falecer, vão morrer de fome. Isso vai acontecer, irmãos. Acontece nos dias de hoje. Agora imagina quando tiver o caos implantado, ou tiver acontecendo o apocalipse que está na escritura. Mas a Bíblia diz que os homens iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. As pessoas não dão crédito à palavra de Deus, de tudo que vai acontecer. Eles zombam. A Bíblia diz que eles zombariam. Onde está a volta de Cristo? Cadê? Diz que faz mais de 2000 anos que ele morreu e disse que Jesus ia voltar. Cadê? Nossos pais morreram, foram. O mundo acaba para quem morre. É assim que falam. Já vi cristãos falando isso. Não, capaz. Não. Temos que se preparar. Nós temos que se preparar, irmão. Porque Noé foi corajoso. Deus falou com ele e ele trabalhou, né? Construindo aquela arca. 120 anos construindo aquela arca. E tudo aquilo veio acontecer. Sabe quantas pessoas foram salvas na destruição do mundo? 8 pessoas. Está relatado, está registrado na escritura, que eram milhares ou milhões de pessoas que existiam na terra, mas só 8 se salvaram. Então não será diferente dessa vez. Se tivermos que passar pela tribulação, estejamos preparados. Se tivermos que morrer, ser martírio, estejamos preparados. Ou, se você tiver que morrer amanhã, esteja preparado. Não em si mesmo, mas em Cristo Jesus. Aceitando o convite de Jesus na sua vida, se batizando e obedecendo tudo que está na escritura. Não é uma placa de igreja que vai te salvar, irmão. Eu nasci dentro do conceito cristão, ao qual minha mãe me levava todos nós irmãos da Assembleia de Deus. O primeiro a se converter foi eu, aos 15 para 16, mas já crescida dentro da igreja. Entendeu? Não é placa que salva, mas sim o Senhor Jesus, que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso. Então não é Assembleia de Deus, não é quadrangular, não é congregação cristã, não é igreja católica, apostólica, romana que leva aos céus. Há muitas dessas igrejas que ao contrário levam você para o inferno. São espíritos enganadores, são idólatras, são falsos e não obedecem ao evangelho de Cristo. Placa, muitas das vezes, 90% leva para o inferno ainda. Só há uma igreja verdadeira, a igreja de Cristo, que é ligada em Cristo, que vive Cristo, que não vive dogmas de homens, mas vive as Escrituras. Então, guarde no teu coração que você tem que aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, que é o único mediador entre Deus e os homens, que não existe Maria, não existe José, não existe São Pedro, não existe homem nenhum que morreu, que nasceu nessa vida, que morreu, que possa interceder por você diante do Pai, Deus Criador. Não. A Bíblia ensina que há só um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, o seu Filho, o seu unigênito, o Cordeiro de Deus, é o único que tira o pecado do mundo, é o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Esse sim conduz você ao Pai, o qual eu torno a frisar. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ok, meus irmãos? Deixo esse vídeo a vocês. Eu deixo em
em agradecimento a muitos irmãos que têm assistido o nosso canal, os nossos vídeos. O irmão Peter, ele faz parte da congregação, mas não carrega a placa nas costas. A irmã Rita, o irmão André, enfim, são tantos irmãos que têm acompanhado o meu canal. Eu falo tantos irmãos porque para mim parece gratificante, e é gratificante de ver que esses irmãos prezam pela verdade, prezam pela palavra de Deus. E eu não me preocupo com quantidade, mas eu fico vendo esses irmãos, para mim, a família deles, isso abrange, por exemplo, o irmão André, a irmã Rita, o irmão Peter, né, que assistem, e quando eu vejo ele, eu vejo a família, eu vejo no meu coração, espiritualmente, seus familiares, então são muitos. Não quer dizer que porque eu tenho seguidores, não é isso, irmãos, porque eu vejo que são filhos de Deus verdadeiramente. E a eles eu dedico este vídeo, a essa palavra, ao qual eles entendem, porque lhes foi revelado pelo Espírito Santo, da verdade de Deus. Eu não estou aqui para bajular, para passar a mão, mas para trazer uma palavra de verdade, de conforto e de entendimento, que nós, pelas escrituras, de tudo isso que eu falei e mostrei sobre teoria da conspiração, o anticristo, a verdade, a mentira, enfim, tudo que eu falei, ela nos traz a remeter a você a esperança da volta de Jesus, do fim do mundo e do consolo de Deus sobre nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a tua vida e teus familiares. Então essa mensagem que eu trago aqui não é para trazer terror e pavor, mas é para trazer o conhecimento, para você poder vencer no nome de Jesus e em Jesus e pela fé na obediência da palavra.